Meus amigos, olha nós aqui de novo para mais um IFTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E olha, nosso convidado de hoje é o católico mais protestante que eu conheço. Meu amigo, meu irmão Everton, católico que eu amo de paixão. E o bate-papo, gente, tá top demais, top demais. Não perca, tá bom? Tá top, acompanha tudo. Se você puder, comenta, compartilha, envia para um amigo, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Beleza? Então, bora lá pro bate-papo. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao IFTcast. Estamos aqui para fazer um bate-papo muito bacana. E é um prazer ter você aqui, mano. Tu sabe que tu é um irmão para mim. Amo você demais. E estou muito feliz que a gente vai bater esse papo aqui entre irmãos. Então, seja bem-vindo ao IFTcast, mano. Eu que agradeço, Caledes, meu irmão. É assim que eu gosto de chamá-lo, porque é assim que eu considero. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui. Se bem que tu tá me devendo, né? Tu tá em débito comigo. Tem uma conversa nossa marcada há tempo já, que você tá me enrolando. Não tem jeito de ser presencialmente, então a gente começa ela por aqui, né? À distância. Mas para mim é uma alegria muito grande, viu? Obrigado pela oportunidade de estar falando com teu público aí na plataforma de vocês. Certamente vai edificar a vida de muita gente que tiver o Amém. coração aberto para ouvir o que a gente tem a dizer aqui, viu? Amém, mano. Olha, é verdade, eu tô te devendo e eu já falei que eu ia pra aí, já falei umas 3 vezes e nunca fui, né? Mas agora tá certo. Olha, tá tudo. Eu sei que tu só vai acreditar vendo, mas já tá tudo certo. Em dezembro eu tô por aí, mano, porque, ó, meu pai ainda não conheceu minha filha Olha e não só. conheceu, ela já tem um ano, ele não viu ela, só minha mãe, né? Minha mãe já viu ela. E fora a saudade que eu tô demais, cara. Pensa numa saudade que eu tô da minha família. E a gente mora muito longe, Imagino. pô, a gente tá aqui no Maranhão, eles moram em São Paulo, aí perto da tua casa. Eu tô com muita saudade. Então já tá certo, dezembro tá aí, nós vamos marcar esse bate-papo que eu tô devendo. Vai ser bacana também, mano. Certamente esse motivo para você vir é mais nobre do que o de me encontrar, mas a gente aproveita, então ganha força com Pois isso. Vem é, apresentar sou filho a seus pais. E a gente vai ter essa oportunidade. Talvez as pessoas dizem assim, ó, um católico e um protestante conversando vai sair briga, mas o único motivo que a gente tem de brigar é esse. perfeito. Muito bom, mano, verdade. E, mano, olha, assim, eu quero aqui deixar público que tu é um cara que me ajudou muito a abrir meu coração para os meus irmãos católicos, porque infelizmente a gente tem uma herança ruim de briga, né? De, Uhum. até de ódio entre católicos e protestantes. Então eu vim dessa herança. Mas graças a Deus que ele me apresentou você e hoje eu já compreendo melhor a doutrina, a forma como vocês se movem, a forma como vocês creem, a forma como vocês veem Deus e tem me ajudado a amar mais vocês, mano. Obrigado mesmo. Bendito seja Deus. Isso é graça. É graça, mano. E eu gostaria já de começar, antes da gente ir pro bate-papo, queria que você só se apresentasse um pouco pra galera, é, ser casado, né? Se tem filhos, e qual é a igreja que você participa, como é que vocês chamam a realidade de Uhum. vocês lá. Se apresenta aí pra galera. E, gente, só fazendo uma pausa, nosso pastor, o pastor Ribinha, tem um recado muito importante, então acompanha aí. Eu tenho um convite muito especial para te fazer, você que já é pregador da palavra de Deus e deseja se desenvolver, ou mesmo você que nunca pregou, mas se sente vocacionado para tal ofício. Venha participar comigo de uma escola de pregadores que será ao vivo. No entanto, todas as nossas aulas são gravadas, o que te permitirá assistir e reassistir quantas vezes quiser o conteúdo. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e venha participar dessa jornada de crescimento espiritual. Perfeito, né? Como o Caletes disse, eu me chamo Everton, eu tenho 33 anos, sou casado, graças a Deus, com a Carol, e tenho dois filhos, o Afonso e o Vicente.
Eu sou católico desde que nasci, mas convertido há 9 anos, né? Porque existe essa diferença. A gente sabe que o Brasil é um país católico Hum, por cultura, então existe uma fé cultural, de certo modo, que não necessariamente é a fé professada após uma experiência autêntica com Deus, com o Espírito Santo, cujo qual acho que a gente tem até uma denominação comum entre católicos e protestantes, que é o batismo no Espírito Santo, perfeito. um novo nascimento a partir de um despertar de consciência. Então, isso comigo aconteceu há 9 anos, embora eu já me dissesse católico, né? Mas não vivia nada que era próprio da doutrina Hum, católica, do evangelho, nem sabia que tinha um evangelho para se ler, para se viver, mas me dizia católico, né? Então, e eu vejo que por vezes, né, a percepção de rejeição por parte de alguns irmãos protestantes para com irmãos católicos são esses irmãos que se denominam católicos sem de fato serem. sei. E é o que acontece, eu vejo que na maioria dos casos é isso. E hoje eu faço parte da paróquia Santa Luzia, né? Na Igreja Católica, as igrejas locais, a gente, para diferenciar e também por uma devoção particular do exemplo de uma personalidade da fé cristã, a gente coloca o nome dessa pessoa na paróquia para que a gente possa se identificar entre elas, né? Então, em cada região existe um conjunto de paróquias, né? Ou seja, são várias igrejas. Então a gente fala que a nossa diocese é um Uhum, território com várias paróquias que tem um líder chamado bispo. Então o bispo lidera um conjunto de paróquias, né? Então são diversas regiões dentro de uma região maior que a diocese. E eu estou na diocese de Guarulhos. A cidade de Guarulhos inteira é uma diocese com diversas paróquias e hoje eu faço parte da paróquia Santa Luzia, que está no Parque Alvorada. Certamente o Caled conhece, a maioria das pessoas que estão nos assistindo pode ser que não conheça, mas é uma região aqui de Guarulhos. E é lá que eu sirvo, é lá que é a minha igreja, que participo frequentemente da missa, uhum. enfim, e sirvo. Então é lá. É lá que frequento com a minha família, é lá hoje, inclusive, o meu apostolado hoje na internet, o estúdio que a gente grava, as coisas está nessa região paroquial. Temos o auxílio do padre, a direção Bacana. espiritual dele sobre a nossa vida. É, e, e assim, a gente, por mais que faça parte de uma paróquia específica, né, vira e mexe, a gente vai visitar outras paróquias. Né? Hoje mesmo a paróquia Santa Luzia não é minha paróquia de origem, né? Eu chamo paróquia de origem aquela que eu cresci quando criança, já não é mais a mesma. Uhum. Estou em uma outra paróquia, é, vivem as coisas semelhantes, né? Semelhantes assim, praticamente não muda nada, né? O que é essencial não muda. O que muda às vezes é o jeito que o padre conduz. Às vezes um padre é mais conservador, o outro é mais carismático. Isso é o que mais Entendi. muda assim. Você vai se identificando com um com o outro, mas essencialmente é tudo a mesma coisa, independente da paróquia. Perfeito, E aqui mano. que estamos. Perfeito, muito bom. Então, pessoal, fizemos uma pausa aqui rapidinho para fazer menção dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos que abraçaram essa causa conosco. Quero fazer menção deles agora aqui para você. Viacar, Texcel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria Sabor Nordestino, Escola de Pregadores, Box Tour, JB Frigorífico, Netim Refrigeração Automotiva e Bela Santa. Então esses são os nossos patrocinadores. Liderou jovens também, né? Teve um período que você liderou jovens. Agora você não está mais Lideriado. liderando. É, à Não frente mesmo. diretamente. Isso. É, é porque o que acontece, né? Em 2014, quando eu vivi o processo de conversão autêntica, mesmo experiência com Jesus, teve a mudança de mente, né? Mudança de mentalidade. Isso foi dentro de um movimento da Igreja Católica, chamado Jovens Sarados. Jovens Sarados é um movimento que atinge a nível Brasil, né? É, e foi nesse movimento que eu tive a experiência de conversão. Então, aí a partir disso comecei a caminhar nesse movimento e foi me dada a missão de liderar como é que eu posso dizer? Não é uma célula porque não acontece na casa, né? Mas é um grupo que acontece semanalmente numa paróquia, dentro do Uhum. território paroquial. Então, eu e minha esposa, junto com meu irmão, fomos responsáveis por liderar esse grupo durante um tempo, né? Então, lideramos esse grupo, foi uma experiência incrível assim, para a gente de crescimento espiritual. Só que após o casamento, a vinda dos filhos,
os esforços e as energias têm que ser direcionadas com mais ênfase para isso, e acaba que a gente não consegue dar essa devida atenção. Entendi. Aí passamos o bastão, porém, todavia, entretanto, é o chamado de continuar dentro do peito. Então, por mais que a gente não esteja à frente, cuidando, pastoreando ali, discipulando um grupo específico, praticamente todo final de semana a gente está pregando em algum lugar. E na maioria das vezes desse movimento, não só do Jovens Sarados, mas de outros movimentos, Aham. então o Ministério da Pregação ele nos acompanha. Então, praticamente todo final de semana eu estou em algum lugar pregando, né? Isso pode até soar como uma novidade, porque muita gente acha que na Igreja Católica só quem prega é o padre. Não. Pois é, Então, isso é verdade. uma coisa também que Eu achava que era só o padre, mas depois de te conhecer eu vi que não era assim, né? geralmente as pessoas acham, mas aconteceu um evento, né? Não sei se é a palavra mais adequada, evento, mas um acontecimento chamado Concílio Vaticano II. Aconteceu há mais ou menos 50 anos e ele deu mais possibilidades para que o leigo, a gente chama de leigo aqui, quem não faz parte do clero, que são os padres, os bispos, os ministros ordenados. Então, o leigo ele teve a oportunidade de assumir o lugar de protagonismo na igreja com mais ênfase. Entendi. Não que não existisse, mas depois do concílio isso foi mais enfatizado. Então, a gente hoje é muito comum você ver leigo, pregador, fundadores de comunidades, enfim. Ele tem Entendi. mais autonomia para estar exercendo apostolado dentro da igreja. Bacana. Me tira só uma dúvida de algumas pessoas que eu tenho certeza que vai ter, que foi a minha dúvida também. Que quando você usa a linguagem leigo, imagina que é alguém que não tem conhecimento, né? Entende? Nesse sentido, mas não é isso, né? Que só Não. explique melhor essa questão do leigo dentro do contexto de vocês. Perfeito. Então, socialmente falando, como o Caledson falou, o leigo é aquele que é tido como ausência de alguma informação, ou de alguma formação, ou de consciência de alguma coisa, né? O leigo é aquele que não sabe alguma coisa. Não, dentro da Igreja Católica, a gente, a gente tem a gente tem os 7 sacramentos, né? E um deles é o sacramento da ordem, que é o quê? São os padres e os ministros ordenados para o serviço do altar, né, que compõem o clero da igreja. São as pessoas que dedicam a vida, são consagradas e separadas, na maioria dos casos, exclusivamente para o serviço da fé. Então, esses são os clérigos. As pessoas que não vivem nesse estado de vida, ou seja, que casam, têm vida social, são consideradas leigos, mas não por uma ausência de conhecimento ou de informação a respeito de algo, mas por uma ausência desse estado de vida em consagração permanente ao serviço do altar. Entendi. Então, se eu caso, constituo família, não faço parte oficialmente do clero, pessoas destinadas para viver de maneira mais integral, né, a serviço da fé. Então, por exemplo, um padre, por quê? É uma questão que vem muito à tona. Por que o padre não casa? Ele tem a liberdade de casar, caso ele queira, mas não como padre. Entendi. Porque a gente entende que alguém que casou, né, na Igreja Católica, pelo menos assim, alguém que casou, ele tem como uma missão primária prover, cuidar, proteger o núcleo familiar, o que não o impossibilita de servir a igreja, mas ele tem essa missão primária, né, de cuidar da mulher e dos filhos. Quando eu assumo uma vocação sacerdotal, recebo o sacramento da ordem, eu abdico dessa graça que é constituir família para servir de maneira mais direta e total assim ao altar. Então a gente faz essa divisão de clérigos e leigos nesse sentido, não como uma ausência de conhecimento, entende? Perfeito, mano, muito bom. Cara, eu tava lembrando aqui, estudando sobre a vida de C.S. Lewis e Tolkien. Tolkien era um católico, inclusive foi ele que ajudou C.S. Lewis no seu processo de conversão, né? E é um bom exemplo de a gente pegar e ver que as duas coisas não podem ser inimigas. Tu é um Tolkien para mim nesse sentido, né? Tu é um irmão católico. Você judiou do pobre do Tolkien agora, mas tudo bem. Eita, eu fui exaltado e ele rebaixado. Não Tolkien nesse sentido mesmo de amizade, né? Porque sim. depois dessa amizade contigo, eu passei a amar mais a Igreja Católica, a respeitar mais a história da Igreja Católica. Mas como disse C.S. Lewis, quando Tolkien pergunta para ele por que ele não se tornou um católico,
Uhum. A resposta dele foi: é porque você não conhece da região que eu vivi, de onde eu vim. Então, eu certamente, mano, se eu não fosse protestante, eu seria católico. Bendito seja Talvez, Deus. olha, se tu tivesse me encontrado alguns anos atrás, no período que eu tinha morado aqui no Maranhão, eu acho que hoje eu seria um católico. Não, eu acho interessante porque a gente cresceu no mesmo lugar, né? A gente é da periferia Aham. daqui de Guarulhos. A gente cresceu e no tempo que a gente morava perto, apesar de eu me dizer católico, a gente não teve algo que pudesse nos proporcionar Pois um encontro. é, Olha só que não interessante. teve. Quando você viveu o seu processo de conversão e conhecimento de Jesus na igreja protestante e eu na igreja católica, existiu algo que nos uniu muito mais forte do que aquele tempo que vivíamos na mesma região, separados, eu me dizendo católico, né? E você nem sei se professava alguma fé de alguma forma, mas não foi capaz de fazer com que a gente se conectasse. Uhum. Então a gente vê que, independente aí da questão religiosa, que é claro que existe sim diferenças, a gente não está aqui para negar isso, mas independente disso, é, não foi capaz de nos unir como quando você conheceu a Jesus, mesmo que na igreja protestante, eu conheci Jesus na igreja Uhum. católica, e isso foi capaz de nos unir. E veja só que interessante, a nossa conexão ela é muito mais forte com você morando aí no Maranhão e eu aqui em Guarulhos do que quando morávamos na mesma É região. verdade. Então veja bem, a força do que nos une é muito maior do que a força daquilo que nos separa, né? As divergências que existem entre católicos e protestantes, elas são reais, mas elas são infinitamente menores do que aquelas coisas que Perfeito, nos mano. unem, né? Perfeito. O ponto é o quê? É que, por vezes, né, foi destacado e colocado em realce pontos que nos distanciava, que nos separava, que são periféricos, não são centrais. Uhum. Então, quando eu sento com um irmão protestante para conversar com ele, eu não quero aqui debater no sentido de que você está errado e eu estou certo. Não, a gente sabe sim que existe coisas que nos diferenciam. E eu lembro, todas as vezes que eu cheguei para conversar com o Caletso, a gente nunca tocou em pontos de atrito. E a gente não fez um acordo para isso. Pois é. Eu já cheguei para você, ô Caletso, vamos evitar de falar disso? Aí eu, ô Everton, vamos evitar de falar isso? Não, não precisou. Não Uhum. precisou, porque assim, a gente é maduro o suficiente para ter esse tipo de conversa. E assim, de coração, eu vejo o Caletso como alguém que leva Jesus a sério. E alguém que leva Jesus a sério está muito mais preocupado com aquilo que possa promover o cristianismo do que destruir o cristianismo, né? Porque Perfeito. existe uma ideologia querendo destruir o cristianismo e a gente está preocupado com aquilo que nos divide, colaborando Pois com aqueles é. que querem destruir o cristianismo. Né? É lamentável, assim, e trágico. Obviamente, quando a gente vai sentar para conversar aqui, existe questões elementares da fé católica, questões elementares da fé protestante, que não vêm à tona, né, num momento de diálogo como esse. Por quê? Porque existe tanta coisa que a gente tem em comum que é muito Uhum. mais valioso a gente colocar na mesa e Perfeito, crescer. mano. E certamente, todas as vezes que eu sento com você, eu me torno mais católico do que eu já sou. Olha Perfeito, só, mano. sabe? Muito bom. E o que me faz respeitar um irmão protestante, o que me faz olhar para o Caletes e falar assim, eu respeito esse cara como protestante, é porque ele se demonstra um autêntico protestante. Se você fosse um protestante fuleiro, eu não conseguiria ter Sim. conexão com você. Porque você não vive conforme aquilo que você crê, entende? Então, por isso, por muitas vezes, eu tenho mais facilidade de me relacionar com um protestante autêntico do que com um católico fuleiro. Entendi, mano. Esse é o fato. Uhum. Eu tenho muito mais dificuldade de me relacionar com um irmão que se diz católico, mas que não vive aquilo que é próprio do catolicismo, do que um irmão que é protestante e vive de fato aquilo que ele crê. Eu tenho muito mais respeito. Eu prefiro antes ser amigo de um protestante autêntico do que um católico falso. Uhum. A verdade é essa. É o que move meu coração. Porque olha só que interessante. Às vezes a gente abre concessões para ter diálogo e relacionamento com alguém que se diz católico, mesmo que não viva nada. Então, por exemplo, existe ali um irmão que se diz católico. Verbalmente ele se diz. Nos dados do IBGE conta que ele é católico, mas ele não vive nada, aquilo que é próprio da fé. Uhum. E eu tolero esses defeitos de caráter dele só porque ele se proclamou católico. Aí eu olho para um outro irmão que tem vida exemplar, é um homem de moral, de caráter, de integridade, né? Alguém com retidão, mas é protestante. E eu pego, já olho para ele como um inimigo. Aham.
Olha só que incoerência, é totalmente coerente com o evangelho. Porque a gente coloca um ponto é, mais relevante do que toda uma realidade de vida, de testemunho bíblico. Uhum. Então, o cara pode dar todo o testemunho bíblico possível, inclusive como um bom católico, ainda que ele não seja, se professe protestante. Mas se ele se disser protestante, existe uma mentalidade, uma preconcepção que eu tenho que rejeitar isso. Uhum. Cara, é terrível. E o outro cara que não vive nada, mas ele se diz católico, eu consigo dialogar com ele. Tá vendo que isso é incoerente? Não faz sentido nenhum. Na minha cabeça esse tipo de coisa não entra. Perfeito, mano. Inclusive, né, lá no nosso podcast, a gente recebeu o irmão no episódio que foi ao ar essa semana, e ele contava uma experiência um mover de Deus numa conferência que era um evento fechado para católicos, mas uma irmã protestante do Rio de Janeiro foi participar, né? E estava acontecendo a gravação de um DVD lá nessa conferência, e durante a gravação do DVD acabou a energia, só que a galera continuou orando ali de maneira fervorosa, o fogo descendo. Daqui a pouco, puf, uma luz acende lá no palco e entregaram o microfone para uma irmã, e era uma irmã protestante. E ela começa a fazer uma proclamação, uma profecia ali, e ela diz, né? Ela diz algo assim: lá na minha casa eu tenho 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Enfim, o mais novo é mais chegado a mim, o mais velho é chegado ao pai. Né? Só que o que é mais chegado ao pai não deixa de ser meu filho. Uhum. E ela colocou isso no relacionamento com a Virgem Maria. Ela falou assim, né? Então, os católicos são mais achegados à mãe ou ao pai, enfim, e nós somos mais chegados ao pai. Mas isso não significa a consideração maternal que nós Sim. temos pela Virgem Maria. Uhum. Beleza. Para nós católicos, é uma verdade tranquila de se ouvir. Talvez no ouvido protestante cause uma dissonância. Mas o que eu quero colocar aqui é que quando a gente postou esse corte, muitas pessoas começaram a nos bater, católicos começaram a nos bater, dizendo assim: quem disse que o católico não é chegado ao pai? E não foi dito isso. Ela só falou que os Sim. protestantes são mais chegados ao pai. Uhum. Só que por conta da preconcepção, né, e o preconceito que existe de divisão, eu não consigo mais nem fazer o raciocínio de interpretar uma fala. Tão Pois simples. é. Ela não falou que nós éramos distantes do pai, ela não disse isso. Uhum. Ela disse que os protestantes eram mais chegados à figura de Foi Deus mais sobre Pai. nós do que Pronto. sobre vocês, né? Pois é, tá entendendo? E a galera, por conta dessa preconcepção totalmente anti-evangélica, começou a bater. E é um negócio coerente. Eu penso assim, né? Qualquer coisa você me para aí, que se eu começar a falar aqui, eu vou desenfrear. Não, pode ir, pode ir. Pode me interromper. Mas o que eu vejo assim, né? O Jesus, ele nos ensina algo muito bonito no Sermão da Montanha, né? Então, Jesus vem trazer a graça como um nível superior à lei. Uhum. Ah, na antiga aliança, né? A lei, ela contemplava o comportamento. E por isso, por vezes, os fariseus e os judeus, eles se preocupavam muito mais com fazer do que com ser. Então, por exemplo, se na antiga aliança, debaixo do regime da lei, pecado, ele era concebido a partir do momento que você, sei lá, você saísse com uma mulher, levasse ela para um motel e tivesse relação sexual com ela. A gente olha para a graça agora e acha que a graça facilitou a coisa. Não, a graça elevou o nível. Não que É. dificultou, mas ele elevou o nível. Jesus falou, se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Uhum. Se a lei contemplava comportamento, a graça agora contempla o caráter de cada um de nós. Veja só que interessante. É, Jesus diz assim, ainda no Sermão da Montanha, que outrora era lícito, talvez, você pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém te fizesse o mal, você podia fazer o mal em retribuição. Jesus, por sua vez, ele diz, né? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Então, Uhum. beleza. Quem quiser considerar o protestante um inimigo, ou o protestante quiser considerar um católico um inimigo, que o considere. Mas o mandato evangélico é que nós nos amemos mesmo assim. Perfeito. Tá entendendo? É próprio Perfeito, de mano. nós cristãos amar os nossos inimigos. Uhum. Então, beleza. Se você não quer considerar um protestante ou um católico irmão quer considerar um inimigo, o mandato de amar ele continua sendo o mesmo, ele não muda. Perfeito. Eu prefiro considerar irmão. E se é irmão, meu amigo, né? Se eu tenho que amar um inimigo, imagina um irmão meu. Pois é, Tá mano. entendendo? Verdade. Perfeito. Perfeito, mano. E a graça, ela tem essa capacitação de nos fazer amar.
o diferente, né? O inimigo. Quando... Eu gosto de uma interpretação muito bacana do Sermão do Monte, porque às vezes a gente olha pela ótica da lei. Tipo, quer ver um exemplo? Como uma regra de comportamento que a gente tem que fazer. Então a gente geralmente olha para o Sermão do Monte e diz assim, olha, você tem que fazer isso. Você tem que agir dessa forma, você tem que fazer dessa forma. E é verdade, a gente tem que agir daquele jeito. Só que Jesus também está mostrando ali que é um padrão muito alto. Tipo assim, amar o inimigo é um padrão muito alto, que a gente não consegue, a não ser pela capacitação da graça sobre nós. Então, não estou dizendo aqui que o católico é um inimigo, não é isso. Eu não vejo dessa forma, né? Mas se tem uma coisa que realmente a gente precisa fazer é amar, mesmo que a gente não concorde em tudo. E sendo que do lado de cá a gente também não concorda em tudo, há diferenças de doutrina, de ensino. Acredito que no meio de vocês também deve ter alguma coisa desse tipo. E como é que eu vou olhar para vocês por causa de alguns pontos e vou odiar? Que loucura, né? Se do lado de cá tem coisas que a gente também não concorda um com o outro, que a gente não Chega a ser abraça. irracional. Pois é, não faz sentido. Então, a gente realmente deve olhar para esses pontos em comum e dar as mãos nisso. Se a gente vai soltar as mãos em alguma coisa, beleza. Mas há muito mais coisas para a gente dar as mãos, caminhar junto, do que soltar as mãos. Por exemplo, eu acho que só Jesus é a coisa mais importante de tudo, né? Que a gente dá as mãos e crê no Cristo. A gente crê no Cristo do mesmo jeito, da mesma forma. Então esse movimento, que graças a Deus no Brasil ela está caindo muito, a gente vê cada vez mais católicos e protestantes juntos, né? A gente vê isso, os dois lados juntos, pregando em conferências, em podcast, assim como a gente está fazendo aqui. O Padre José estava com Douglas esses dias, esteve com a galera do Dunamis esses dias, ambos pregando, né, juntos em eventos. Então há um movimento muito bacana, cara, muito bacana, eu estou muito feliz por isso e me sinto honrado de participar do que Deus está fazendo entre nós, mano. Acredito que vai crescer mais, que a gente vai chegar, ver cada vez mais as pessoas juntas, católicos e protestantes juntos, como irmãos mesmo. E eu quero cooperar com isso, mano. A ideia de gravar aqui é para que isso aumente mesmo. E que a gente deixe para lá, no sentido de não pegar os pontos que a gente discorda, que a gente não pode negar isso, há esses pontos de discordância, mas por que não andar juntos, cara? Vamos andar juntos. Sim. Vamos andar juntos e eu tenho certeza, mano, que a galera que está acompanhando a gente aqui, no mínimo, deveria parar, pensar e conhecer mais ambos os lados. Que isso já é uma obra de Deus, né? Já é uma obra de Deus, mano. Eu percebo o mover e tenho me tornado cada vez mais entusiasta, viu, desse mover de aproximação, sabendo que eu estou respaldado, inclusive, por grandes nomes da Igreja Católica, né? O primeiro deles, obviamente, é Jesus, né? Eu tenho uma passagem que eu gosto muito, está lá em Mateus, capítulo 12, né? Que Jesus, ele traz à tona um dos principais problemas do mover do Espírito dentro da igreja, né? Que é a divisão. Jesus diz assim, ó, né? Obviamente, não, agora em Mateus 12 não. Em Mateus 12 ele fala exatamente o quê? Ele fala que se o reino de Satanás, cara, tiver dividido entre ele, o reino não subsistirá. Não tem como permanecer. Agora eu paro e penso assim, o mal em si, ele não consegue subsistir a maldade que é a divisão. Então a divisão é algo tão ruim que faz mal até pro mal em si. Olha só que pesado isso. E Jesus diz assim, ó, reconhecerão que vocês são meus discípulos, não é se você pregar bem. Reconhecerão que vocês são meus discípulos se você cantar muito bem. Não é isso que Jesus diz.
Reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês escreverem os melhores livros. Não. Reconhecerão que vocês são meus discípulos quando verem vocês amando uns aos outros. Né? Então, eu acredito que o maior contra-testemunho evangélico, bíblico, que nós cristãos podemos manifestar no mundo é a briga que existe entre cristãos, né? Então, aqueles que creem que Cristo é nosso único Senhor e Salvador, que é Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na Trindade. Isso por si só deveria nos fazer nos unirmos, né, e viver em comunhão, ainda que existam outras diferenças doutrinárias, né? Eu acho válido ressaltar que o fato de eu estar aqui hoje conversando com o Caletson, eu não abdiquei daquilo que são as verdades Sim. elementares da fé católica. Continuo crendo na Santa Missa, continuo crendo na presença de Jesus na Eucaristia, né? Isso não muda nada, mas e é de fato, e é realmente por crer nisso, nisso que é elemento de fé católica, que eu tô aqui conversando contigo, né? É por conta de crer e levar isso a sério. Mas assim, eu tava falando que me tornei e tenho me tornado cada vez mais alguém apaixonado por essa temática de reaproximação dos irmãos, respaldados em documentos, inclusive da fé católica. Existe um documento do Papa que hoje para nós foi canonizado, é São João Paulo II, chamado que todos sejam um. Né? Ele fala justamente da gente olhar para esses elementos que nos aproximam e deixar de lado aquilo que é periférico. Tem um outro Papa da Igreja Católica que morreu recentemente, o Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, no tempo que ainda era cardeal, é considerado um dos maiores teólogos do nosso século, que inclusive abrange e abarca tanto as pessoas da Igreja Católica que têm um pensamento mais tradicional, conservador, quanto as pessoas que se movem mais no mover carismático. Então, todo mundo considera muito Bento XVI, né? Considerado um dos maiores teólogos. E ele trouxe, assim, em um livro dele da década de 80, coisas fenomenais, cara, a respeito da união entre católicos e protestantes. Olha só que interessante, eu peguei até um trecho aqui para que a gente possa estar compartilhando. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o resumo do resumo, assim, para a gente não ficar aqui lendo nada, tá? Mas olha só, que interessante que ele fala. É um trecho desse livro. Ele diz assim, ó: no curso de uma história já centenária, o protestantismo deu uma importante contribuição à realização da fé cristã, cumprindo uma função positiva no desenvolvimento da mensagem cristã e, acima de tudo, suscitando muitas vezes uma fé sincera e profunda no indivíduo cristão não católico. Ele está Muito dizendo bom, que mano. na difusão da fé, no cumprimento do mandato de Jesus e de anunciar o evangelho na grande comissão, ele está dizendo sim, que os protestantes tiveram um papel importante na disseminação da fé, fazendo suscitar uma fé autêntica e verdadeira no coração de cristãos não católicos. É um reconhecimento de uma autoridade da igreja, alguém com credibilidade para falar o que está falando, entende? Então, quando a gente diz isso, a gente diz respaldado pelo nosso magistério. Não é um mover individual, não é o Everton que está inventando isso aqui, Entendi. entendeu? Perfeito. Olha, e olha que interessante, ele diz assim, ó: a dificuldade no sentido de dar uma resposta é profunda. Ele tá dizendo, existe a dificuldade de responder o que é o fenômeno protestante. Existe, e ela é profunda. Não dá para, num debate de internet, a gente querer destrechar o assunto e falar assim, protestante é isso, católico é aquilo, né? Protestante é herege, católico é idólatra. Não tem como, num debate de internet, a gente falar, porque é uma discussão muito mais profunda, né? No fim das contas, devido ao fato de que não há uma categoria apropriada no pensamento católico para o fenômeno do protestantismo hoje, pode-se dizer o mesmo da relação com as igrejas separadas do Oriente. É óbvio que a antiga categoria de heresia não tem mais nenhum valor. Heresia para a Escritura e a igreja primitiva inclui a ideia de uma decisão pessoal contra a unidade da igreja. Então ele está dizendo assim, ó, ele está querendo dizer o seguinte, aquilo que inicialmente foi um passo de se dividir, tem muita gente hoje que é protestante que mal sabe o que aconteceu naquela época. Então, tem muito irmão hoje que é protestante, não é católico, vive uma fé autêntica, tem o católico como inimigo e o católico tem ele como inimigo, mas ele nem sabe o que se passava na época, a circunstância,
ou seja, nem tava na briga. Aham. Tá ligado aquelas brigas de família? Sim. Sei lá, e um- alguém roubou um bezerro de não sei de quem lá. Teve uma treta. Aí nasce o filho, nasce os netos, os bisnetos e tal. E as pessoas lá, tataranetos da geração, são intrigadas até hoje por conta de uma briga que Uhum. aconteceu, sabe? E eu não posso ver o fulano de tal porque é da família de ciclano, de fulano e tal. Eu nem sei mais o que foi a briga, o que ocasionou. Entende? É, trocando em miúdos é isso que acontece muitas vezes. E eu tenho a possibilidade de fazer uma amizade, de ter um amigo, um irmão que me faz evoluir na fé, e por conta desses preconcebimentos que fiz na minha cabeça, de divisão, eu acabo alimentando isso e não contribuindo para que o reino de Deus se manifeste na terra. Eu acho, suponho eu, né? Suponho eu, que eu e o Caletes tendo esse tipo de conversa seja uma manifestação mais autêntica do reino de Deus na terra do que se nós Perfeito. estivéssemos aqui brigando, eu chamando ele de Perfeito, herege mano. e ele chamando eu de idólatra. Não Perfeito. sei. Eu, eu suponho que seja mais testemunho cristão do que o contrário, né? Uhum. Perfeito, Essa é a mano. minha opinião. Mano, perfeito. No mínimo, há o amor aqui. Entende? Há a manifestação do amor de Deus que nos une. Então, se não tiver mais nada, mas tiver esse elemento do amor, cara, já é tudo. E eu queria pular para uma outra coisa, que é essa questão Hum, da idolatria. É, alguns protestantes e evangélicos acusam os católicos de idolatria. Apesar de uhum, hoje eu entender mais essa questão da idolatria, e a gente está vivendo algo muito bacana aqui na nossa igreja local, de acordo com a pregação do evangelho, que a gente está fazendo isso todo domingo, a gente já está indo para 3 meses, 3 anos que a gente está pregando todo domingo o evangelho autêntico. E quando a gente se expôs a isso, a gente percebeu que idolatria, ela tem muito mais a ver com o coração da gente, com a condição do nosso coração. Porque qualquer coisa pode ser um ídolo, né? Por exemplo, hoje eu uhum, sou pai, eu tenho uma filha, mas a minha filha pode se tornar um ídolo. Um trabalho pode se tornar exatamente. um ídolo. Entende? Meu próprio ministério pode se tornar um ídolo. Alguma coisa que eu olhe para aquilo e aquilo eu vou usar aquilo para que aquilo seja uma forma de trazer benefício para mim. Aí eu gosto de dizer uma coisa bacana aqui, se você abrir um ídolo, quem você vai encontrar dentro desse ídolo? Você. Porque o ídolo é Demais. um objeto que eu uso, e aí pode ser qualquer coisa, né? Para que eu Uhum. tenha benefícios próprios. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque a gente entender mais o lado de vocês. Uma vez tu conversou uma Uhum. coisa muito bacana comigo, cara. Eu gostei muito quando tu foi falar sobre essa questão das imagens que Uhum. existem dentro do contexto da Igreja Católica. E para que a gente entenda do lado de cá, que se a gente acusa os irmãos católicos de idolatria por causa das imagens, a gente não fica para trás por causa dos ídolos do coração. E que são muitos, né? Não são poucos. Porque constantemente a gente vai percebendo que existe vários. Pessoal, só mais essa pausa para falar dos nossos amigos, nossos patrocinadores. Viacar, Texcel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria Sabor Nordestino e Escola de Pregadores. Os ídolos, porque o coração da gente é uma fábrica de ídolos. Então eu queria que desse uma pincelada nisso. Você falou muito bem, né? Assim, o entendimento de ídolo, ele é o Deus que já dá os meus moldes, né? É um Deus de acordo com as minhas conformidades. Como é que eu quero que Deus seja? Então eu coloco o que eu quero, tiro o que não me convém e ali eu criei um ídolo, né? É, isso seja em imagens físicas ou nos mais diversos elementos que possa tomar conta do coração do homem. A gente aqui na Igreja Católica a gente fala de uma realidade chamada estado de graça, que é, trocando em miúdos aqui, é o bom testemunho cristão de se manter na retidão e livre do pecado.
né? E a gente diz que o cristão, aqui a gente aprende que o cristão ele sai desse estado de graça, da amizade perfeita com Deus, né? Esse estado de amizade perfeita com Deus, quando peca mortalmente. E de maneira mais enxuta, mais direta, um pecado mortal, ou seja, que me separa da amizade direta com Deus, é um pecado contra os 10 mandamentos. Toda vez que eu firo os 10 mandamentos, eu estou num pecado que a gente conhece como pecado mortal, pecado de matéria grave, né? Que preciso me arrepender urgentemente. E o primeiro mandamento da lei de Deus para nós também é amar a Deus todas as coisas, né? Uhum. Acho que para vocês também é o primeiro mandamento, né? Sim. Então, com base nisso, a gente expurga e condena todo tipo de idolatria. Então, a doutrina da Igreja Católica condena a idolatria de qualquer espécie, seja em imagens, seja idolatria aos santos, ou até mesmo a Virgem Maria, escute o que eu estou dizendo, né? Só Deus é digno de ser adorado, honrado e amado. Não estou Uhum. dizendo com base no que eu acho, mas com base no que a igreja ensina, Uhum. né? Agora, onde está a questão aqui, quando acusam a Igreja Católica de idolatria? Se encerra tudo isso na imagem, né? Só que onde está o problema, Calete? É que a gente se apegou ao termo e não à essência da coisa. Uhum. Então, vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, Calete, imagine uma perna. Você vai imaginar uma perna. Se você, uma perna, ela tem carne, tem pele, tem pelo. Você, como assim pele? Uma perna tem carne, pele e pelo? Você tá falando louco? Aí você fala assim, daí você pergunta pra mim, então como que é uma perna? Eu falo assim, ela é fina, rígida e fria. Aí você fala, não, totalmente diferente. Aí Uhum. eu falo assim, mas de que perna você tá falando? Aí você fala assim, eu tô falando da perna humana. Aí eu falo, não, tá falando da perna da mesa. Tá entendendo? Então, eu vejo que às vezes a gente tá brigando por conta do termo e não do objeto em si. Entendi. Então, quando a gente fala assim, da idolatria às imagens, quando a gente está se referindo à imagem, é todo tipo de imagem que, para mim, ela representa um Deus, ainda que eu não perceba. Uhum. Então, essa imagem, o que é a imagem de Deus para mim, ainda que eu não perceba? Muitas vezes é o dinheiro. Sim. É a imagem de um Deus que eu criei no meu coração. É um ídolo gospel. Ele é uma imagem que eu criei, fiz dessa imagem para mim um Deus. Perfeito. Tá entendendo? Porque se o problema da idolatria fosse a imagem, estava muito fácil de resolver. Era só quebrar todas as Uhum. imagens. Só que a idolatria ela nasce dentro do coração do homem e ela reverbera em qualquer outra coisa. Pode ser que seja uma imagem, mas pode ser que não seja. Uhum. Tá entendendo? Pode ser que seja qualquer coisa. Agora, quando a gente diz de imagem em si, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus está falando de outra coisa quando está falando dessa imagem. Deus pede que se coloque na Arca da Aliança a imagem de dois querubins. Nós dois estamos chegando para as pessoas agora através de imagens, né? Só que a gente reduziu a imagem à escultura feita de gesso e colocou que o católico ele é idólatra porque ele preserva esse tipo de escultura, de obra de arte, como um memorial de lembrança. Mas a imagem digital a gente não considera uma idolatria. Uhum. Então, tá vendo? A gente reduziu o debate a uma coisa muito matura. Eu gosto muito do padre, é um padre aqui muito conhecido na Igreja Católica, chamado Padre Douglas Pinheiro, ele, inclusive um entusiasta da união entre católicos e Muito bom. protestantes, um dos líderes do movimento chamado Em Cristos, que une católicos e protestantes, padres e pastores, pregando na mesma conferência. Ele é um dos líderes desse movimento, e ele fala assim, às vezes a gente pensa que é assim, ó, o católico ele tem uma porção de pecado para ofender a Deus. Então imagine aí o católico que ele acordou emputecido da vida com Deus, agora eu vou pecar. E de uma infinidade de pecados prazerosos e gostosos que ele poderia escolher para ofender a Deus, ele vai escolher cultuar uma imagem. Olha só, racionalmente falando, não é um negócio ilógico. Se, Uhum. se eu vendo, se eu sabendo que a idolatria é um pecado, né? E que idolatrar qualquer outra coisa que seja vai me colocar em inimizade com Deus. Eu vou escolher adorar uma imagem, tendo tanta coisa para fazer para ofender a Deus. Se, Sim. se a gente parar para pensar de forma racional, não faz sentido, Uhum. né? A palavra, por exemplo, a Bíblia é algo precioso para os irmãos protestantes, né? Sim. É um dos pilares da fé protestante. Só que quando eu falo assim, Caleto, eu faço A. O A que chega para você, ele é o quê aí? É um som. A.
Só que eu quero colocar isso em grafia, sensível aos meus olhos. O que que eu faço? Eu faço a imagem do A. Tá entendendo? Uhum. Então, agora B, eu faço a imagem do B. O B é um som, e agora eu consigo colocar ele em uma imagem quando eu faço a letra B. E formulo as palavras em imagem. Então, com os olhos eu consigo ver. O sentido que me dá acesso sei lá, a palavra protestante, o sentido que me dá acesso à palavra é os ouvidos, através da audição, mas também os olhos através da imagem da palavra. Então, se o problema da idolatria é a imagem, eu vou ter que expurgar todo tipo de imagem, inclusive rasgar a Bíblia, tá entendendo? Uhum. Porque são letras, é imagens de palavras ali. Então, por que eu trago à tona essa questão? É para falar que o quê? Eu não estou falando aqui que não existe católico idólatra, não é isso que eu estou falando. Mas o problema da idolatria dele não é a imagem em si, tá entendendo? Uhum. Porque se o problema dele for a imagem em si, eu tenho que quebrar o celular, eu tenho que quebrar tudo que remete a uma imagem, porque ela não vai estar reduzida ao gesso, ou ao barro, ou à escultura de pedra que foi feita. Não vai se reduzir a isso. O cara é um idólatra, e ele fala assim, ó, só você idólatra as imagens que são esculpidas de barro e gesso. Uhum. Tá vendo que não faz sentido? O idólatra ele vai ser idólatra, independente do elemento. Se Sim, quebrar a imagem, perfeito, o idólatra vai continuar sendo idólatra. Ele vai perfeito. transferir talvez para outra coisa, Aham, mas ele continuará sendo idólatra. perfeito. Muito bom, mano. Se Deus não assumir o lugar de destaque no coração dele, entende? Então, não vai resolver o problema da idolatria quebrar as imagens. É isso que a gente pensa. Quando eu olho para a foto, o meu papel de parede do meu celular é a foto do meu filho e da minha esposa. Quando eu olho, onde quer que eu esteja, eu lembro deles. Quando eu olho para uma imagem de alguém, por exemplo, de fé, eu lembro, pô, esse cara conseguiu combater o bom combate e guardar a fé. Uhum. Onde quer que eu esteja, eu tenho um memorial constante me mandando criar vergonha na cara. Everton, cria vergonha na cara. Tá aqui a imagem de Francisco de Assis. Tá aqui a imagem de Paulo Apóstolo. Ele conseguiu, por que você não consegue? Tem Uhum. aqui a imagem de Sebastião. Sebastião, o mártir, a imagem dele é todo cheio de flecha, né? A imagem do seu martírio, né? Se eu não me engano agora, não falha a memória, São Bartolomeu foi martirizado arrancando toda a sua pele. A imagem dele é assim, sem pele totalmente. E quando eu olho para a imagem esculpida, né, realista, eu digo, meu, ele resistiu, ele não negou a fé por Cristo Jesus. Então, eu estou numa situação ali, o pecado vem me tentar, eu tenho essa imagem, passo na igreja, vejo essa imagem, o que, que eu lembro? Eu lembro do testemunho de fé desse homem, a imagem de Pedro, o apóstolo Pedro aqui, é aquela imagem dele crucificado de cabeça para baixo, a imagem que a gente tem. Assim, Pedro, outrora negou Jesus, Sim. lá na casa do sumo sacerdote, mas quando de fato recebeu o Espírito Santo e teve seu coração curado, ele teve tal frieza diante da morte que ele disse: crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Quando eu olho para essa imagem, né, porque não tinha foto na época, tinha que ser uma imagem Sim. esculpida, eu falo: Pedro foi fiel, eu também serei. Quando eu estou numa situação, sei lá, triste, abatido, eu tenho uma família aqui, só que eu não vou ter esculpido a Carol, o Afonso Vicente, tá numa foto hoje digital, porque o tempo nos dá essa Uhum. possibilidade. Eu olho e faço, eu tenho uma família a zelar, tô bravo com o meu patrão, vou pedir as contas, não vou pedir não, vou ter mais paciência, porque eu tenho meus filhos aqui para Uhum. criar. Então, a mesma coisa, vou pegar um grande exemplo da fé protestante, Billy Graham. Talvez, se você tiver numa situação iminente de pecado ali para decidir, peca ou não peca aquela coisa, tentação, de repente você olha para a imagem, você vê a foto do Billy Graham, você fala: Billy Graham foi fiel, e eu, como Billy Graham, também quero ser fiel, seguir esse exemplo. Quando a gente olha para uma imagem de maneira saudável, hoje, um católico consciente, ele olha dessa forma, Uhum. né? Agora, o que vale ressaltar é o quê? Quando alguém comete uma idolatria, seja ela qual for dentro da igreja católica, isso não compromete aquilo que é próprio da doutrina católica, que é Aham. combater a idolatria. Da mesma forma, o protestante que faz uma coisa errada, eu não posso condenar tudo aquilo Sim. que há de bom por parte dos meus irmãos protestantes. Então, por exemplo, um irmão protestante que faça qualquer erro, não vou nem citar erro nenhum aqui. Certamente vocês conhecem algum escândalo que aconteceu dentro da igreja protestante. Então, esse cara que cometeu esse erro, ele não compromete a retidão de todos os outros irmãos protestantes, ou Perfeito. aquilo que é próprio de uma igreja Perfeito. séria, né? A igreja de vocês aí no Maranhão, né? Então, o testemunho que nós temos é que é uma igreja séria, comprometida com o evangelho, com o discipulado de pessoas, quer servir uma comunidade. Se um membro dessa igreja comete um erro, eu não posso condenar a instituição inteira por conta do Uhum. erro dele.
Tá entendendo? Se um médico, ele, sei lá, comete um crime, um delito, eu não posso condenar a medicina inteira por conta do erro daquele médico. Sim, A medicina não é ruim por conta de um médico que foi ruim. perfeito. Então, eu não posso colocar uma taxa de idólatra em todos os católicos porque algum católico cometeu idolatria. Tá entendendo? Perfeito, A nossa mano. visão é essa. Perfeito. Eu já vou até pular para uma outra coisa que é um tema muito em comum, que a gente gosta, a gente já conversou muito sobre isso, que é a questão do carisma, os dons do Espírito. Uhum, uhum, Hoje você vê muito abuso com relação aos dons. Pessoas que fluem nos dons ou não fluem nos dons, pela forma como eles estão fazendo, dá a entender que não é autêntico, mas que é uhum, semelhante, parece com o que é autêntico, e você vê pessoas rejeitando tudo, né? Não, a gente não quer mais profecia na igreja, a gente não quer mais os dons fluindo, sendo desenvolvidos aqui na igreja, porque quando a gente olha para a referência, a gente vê muitos abusos. E não é isso, né? Então você não pode condenar o que é autêntico, o que é real, o que é bíblico, por causa de pessoas que fizeram de forma abusiva, que profetizaram, mas o interesse era o lucro, era o ganho, ganhar dinheiro, sei lá, tirar proveito de alguma pessoa por meio dos dons. Então não dá para a gente excluir uma coisa que é autêntica, que faz parte da igreja, que o Espírito Santo deu à sua igreja para que pudesse, por uhum. meio disso, tornar o nome de Jesus conhecido. E eu sei que tu tem uma paixão por isso, né? Tu tem um coração inclinado para essa questão dos dons. Não sei qual é a tua frequência de fluência nos dons, Uhum. mas tem algum deles assim que tu tem mais apreço, que tu mais gosta? É, profecia, dom de cura, tem alguma coisa assim que tu gosta? Porque a gente tem uma coisa muito bacana. Eu ouvi o Padre José falando sobre isso e ele disse assim, olha, na história da Igreja Católica não é que não tinha pessoas que falavam em outras línguas, né, que fluíam nos dons, mas não era uma coisa tão grande como se tornou depois. Então Aham. existe na história da Igreja Católica, ele começou a dar nomes, citar Uhum. períodos, mas a gente também vê, numa coisa mais recente, que a Igreja protestante, aqueles que creem na continuidade dos dons, cooperando com os irmãos católicos, né? Que você chama de o movimento carismático, não sei se é Aham. exatamente assim, os trabalhando juntos, né? E aí eu até vi isso, é muito bacana, no livro chamado O Século do Espírito Santo, que ele fala sobre a Igreja Católica e a Igreja Protestante trabalhando juntas. Só que houve um período que a Igreja Protestante perguntou para os irmãos católicos se eles não queriam sair de lá, porque agora, como eles falavam em línguas, estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, nessa questão das línguas e Uhum. os dons, se eles não queriam vir para a Igreja Protestante. Eles, não, a gente não quer fazer isso, na verdade a gente quer levar isso para dentro do nosso contexto. E acompanhando, já vi muito movimento bacana acontecendo aí da Igreja Católica, que é uma herança que a gente construiu juntos, né? E aí eu queria que tu desse uma Então, pincelada disso, né? Que você está mais dentro aí da realidade da Igreja Católica. sim, né, como você bem citou, o Padre José Eduardo é uma autoridade hoje dentro da Igreja Católica, na Igreja do Brasil, para falar daquilo que é próprio da fé como um todo. É, e quando eu falo a respeito disso, aqui nos termos católicos, eu digo assim, eu amo aquilo que é católico, ou seja, eu amo aquilo que é o todo. Então, se existem movimentos que dividem dentro da Igreja Católica, eu prefiro ficar com tudo aquilo que a Igreja me dá como presente. A gente entende que o Pentecostes, ele é o start apostólico da Igreja na Terra, Sim, né? Então, a Igreja ela é ativada apostolicamente quando o Espírito é derramado em Pentecostes. Pedro sai ali, faz a pregação do Evangelho e converte ali 3.000 pessoas. Então,
está na raiz da igreja, aquilo que é próprio da igreja. O Espírito Santo, ele foi dado e acompanha a igreja até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor disse assim, enviarei um outro paráclito, né? Um outro, então, ou seja, é outro como ele é. Deus conosco, Deus permanecendo no meio de nós através da presença do Espírito Santo. E isso a igreja, ela atesta, crê e nos ensina. A questão é o quê? Que em determinados momentos, né, da história da igreja, o movimento carismático ele fica mais evidente. Em determinados Uhum. lugares, dependendo da necessidade de uma igreja particular ou da igreja como um todo, o Espírito Santo vai se manifestando, né, conforme a vontade de Deus. E o movimento carismático atual, que vocês conhecem aí como Renovação Carismática Católica, foi um avivamento dentro da Igreja Católica que trouxe à tona aquilo que a igreja já conhecia, já falava, mas que por vezes estava meio que, como eu posso dizer, talvez não tão manifestado, Uhum. né? Como em outras ocasiões na história da igreja. É, e eu, assim, eu aprendi que o conservador é algo muito positivo, no sentido mais intrínseco da palavra, né? Então, eu não sou um progressista que quero fazer tudo novo e descartar tudo, ou seja, lavar a criança e jogar ela junto Sim. com a água suja. E também não sou um fundamentalista, tradicionalista, a ponto de ver a árvore com folhas secas caindo, eu pego a folha e grampio lá de novo para que ela permaneça na árvore. Não, eu sou um conservador, eu conservo tudo aquilo que é bom. Tá Então, bom. se tem flores, se tem plantas nessa árvore que está murchando, cair, o tempo vai levar, né? Eu não quero, mas também não quero depenar a árvore toda. Eu quero manter aquilo que é bom, eu quero que é bom, quero frutificar. Então, assim, eu sou apaixonado por aquilo que é a tradição da igreja, aquilo que sempre existiu, e para o renovo que o Espírito Santo traz no tempo que ele é próprio, oportuno, né, para a ocasião que estamos vivendo. O Espírito Santo traz e renova e traz novos ares, e o mover carismático é algo que a igreja hoje abraça assim, com grande alegria, né? Em termos de manifestação dos dons, assim, algo que me toca profundamente, assim, que, que eu gosto muito de ver o Espírito Santo agindo dessa forma, é uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, né, é algo que me toca muito o coração. Eu acho maravilhoso, né, ver manifestações extraordinárias de cura. Sei lá, até alguém cego ali, o Espírito Santo age naquele instante, através do carisma e cura a Uhum. cegueira daquela pessoa, ou um aleijado e faz volta, esse aleijado começa a andar, ou alguém que é curado, isso tudo é maravilhoso, mas nada cativa tanto meu coração como a palavra de conhecimento, porque o próprio Paulo diz, né, se entra alguém, um não crente numa assembleia, tá todo mundo orando em línguas, eu não sei que tipo de efeitos vai causar nele, mas se alguém que não crê tem os segredos do seu coração revelado, meu irmão, sabe? Ele diz, existe algo sobrenatural nesse ambiente. E quando a gente olha para as realidades de fé, muita gente que foi curada de diversas enfermidades, às vezes hoje está mais nem na caminhada na igreja. Mas alguém que teve o seu interior transformado por um mover do Espírito Santo, hoje são cristãos exemplares, assim. Então, Uhum. a gente fomenta, a gente anima isso, e é como você falou, a gente tem cuidado com os excessos, mas também tem cuidado para não inibir o mover do Espírito, Aham. né? A gente quer o Espírito Santo, a gente não quer a histeria humana e Perfeito. nem a exclusão humana, a gente quer de fato o Espírito Santo agindo em nós. Então, estamos em comunhão nisso. Perfeito, mano. Muito bom. Mano, a gente tá indo aqui já pro finalzinho. Eu queria destacar uma coisa. Meu amigo Hum, tem um podcast também chamado No Barco, né? É muito bom. Eu acompanho. E eu vi um convidado teu falando sobre, por exemplo, ele disse assim, que alguns protestantes rejeitam a Igreja Católica e condenam a Igreja Católica. Mas as escrituras que o protestante lê uhum, foi construído pelos concílios, não sei se eu estou certo falando isso, pelos concílios a uhum, Igreja Católica é, uniu esses livros
Então hoje a gente tem acesso às Escrituras, a gente pode ler as Escrituras porque a Igreja Católica nos deu isso, nos deu acesso a isso, porque antes era oral, né? Era uma questão mais oral. Achei muito bacana isso, sabe por quê? Porque isso mostrou uma coisa, que nós somos devedores uns dos outros. Entendeu? Nós somos devedores uns dos outros. Vocês cooperaram para, por exemplo, as Escrituras. Hoje a gente fala sobre sola Escritura, mas essa Escritura aqui foi vocês que nos deram acesso a ela. E tantas outras coisas. Então, nós somos devedores uns dos outros. Se a fé católica ela se tornou mundial, né, católica, nesse sentido, né, de um todo, logo após isso veio a fé protestante, nós somos devedores, porque saiu daí. Foram pessoas que saíram da Igreja Católica, saíram desse contexto. Então, eu acho que a gente precisa realmente tirar esse discurso de ódio mesmo, de inimigo, e olhar para esses pontos e agradecer. Assim, cara, obrigado porque vocês nos ajudaram até aqui. Obrigado porque sem vocês nós não teríamos isso, não teríamos aquilo. Estava comentando com o Luquinhas, né, que está aqui junto comigo. Falei, cara, qual é, quando fala assim sobre Maria ser a mãe de Jesus, e ela realmente é a mãe de Jesus, e nessa questão de Maria ser a mãe, a nossa mãe, por exemplo. Eu fiquei pensando, falei para ele assim, rapaz, Maria não é o diabo, entende? Maria não é um demônio. O que seria ruim se a gente fosse mãe de Maria? Entendeu? O que há de tão demonizado nisso, ao ponto de, se Maria disser, eu sou tua mãe, por que eu rejeitaria essa ideia, entende? Tipo assim, se eu não concordo de Maria ser minha mãe, aí é uma outra coisa, né? Uma questão mais... Mas dizer que isso é de uma forma que é um demônio, é uma coisa tão ruim, tão chula... Cara, pelo amor de Deus, entende? Então, a gente tipo assim, vai pro extremo. Você pode considerar Maria sua mãe, mas o fato de considerar não faz de você alguma pessoa ruim. Pois não faz de mim tipo uma pessoa isso, ruim. Por que eu diria que vocês são ruins por ver dessa forma? Entende? Entendeu? Então, esse que é o ponto, né? Em que eu considerar Maria minha mãe, fere a minha adoração ao único Deus verdadeiro, Senhor e Salvador das minhas vidas. Então, é isso que a gente precisa olhar. Não fere o que é essencial, se eu chamar Maria de minha mãe. Não fere. Porque assim, eu como seu amigo, né, suponho eu que ao chegar na sua casa, sua mãe me receberia bem. A ponto de eu ter uma consideração filial por ela. Pois de relação, perfeito. De relação meramente humana, entendeu? Pô, eu gosto tanto da mãe do Caletso. Ela é uma mãe para mim, né? E é engraçado que a gente consideraria isso lícito, né? E conseguiria conceber com facilidade. Como se aquele que eu chamo de Senhor, né? Então, eu chamo alguém de Senhor, ele é o Senhor da minha vida, aquele que me dá salvação. Eu não posso dar uma consideração filial pela mãe dele. Eu não posso considerar Jesus amigo ao ponto de ter essa consideração por sua mãe. Pois E o fato de considerar isso me faz uma pessoa ruim, ou faz dela uma pessoa ruim. Pois e a gente vê o próprio Jesus, quando ele está lá na cruz, ele olha para João e faz esse tipo de consideração. Está aí a sua mãe, cara. Entende? Então, ela não era mãe mesmo dele. João não nasceu dele. Uma coisa que nós estamos de acordo, e biblicamente a gente tem esse respaldo, é que João não era irmão de Jesus, né? A gente sabe muito bem disso. A gente sabe quem é seu pai é citado ali, né? E Jesus o considera como sendo um filho de Maria, aquele que vai cuidar da mãe dele após sua partida ali na crucifixão. Muito bem colocado, cara. Assim, eu fico feliz de te ver falando isso, Khaled, porque isso demonstra, sobretudo, uma manifestação de humildade,
né? E sinceridade de consciência, cara, Uhum. né? Sem medo dos preconceitos que foram estabelecidos, as prerrogativas que foram colocadas para nos dividir. Essa ação, nessa manifestação tua de intimidade e de sinceridade a respeito do tema, isso para mim é testemunho de fé cristã. Isso é testemunho Uhum. cristão. Isso é testemunho evangélico. Isso é testemunho bíblico para mim, sabe? Porque é exatamente a humildade que é antagônica àquilo que fez Satanás cair, né? O orgulho, a soberba. Então, reconhecer isso com sinceridade é uma virtude, irmão. Amém, Eu mano. fico muito feliz, Amém, mano. né? Inclusive, a questão de algo que é tão precioso para vocês, como as Sagradas Escrituras, existe uma história que fez com que as Sagradas Escrituras estivessem na nossa mão, né? Um dos livros mais antigos do Novo Testamento é uma das cartas de Paulo e foi escrita anos 60 e tantos após a vinda de Jesus. Então, o que Paulo pregava? O evangelho que Paulo pregava, ele não estava escrito, Uhum. né? Ele é passado por uma tradição oral que mais tarde foi compilado em livro no Novo Testamento. Então, a gente reconhece esse trabalho árduo da igreja primitiva e que hoje a Igreja Católica tem como um dos pilares da fé e os irmãos protestantes como algo também muito singular na vida da igreja e da fé protestante. Porque então a gente não pode olhar para esse símbolo que é a Sagrada Escritura, essa verdade, essa manifestação de Deus, e se basear nela de tal forma que isso nos une e não nos separe, Uhum. tá entendendo? Né? Com sinceridade cristalina, Sim. com honestidade, reconhecer aquilo que foi próprio de cada uma das Uhum. partes ali para fazer a coisa acontecer. Que problema tem nisso, tá entendendo? Pois é, Né? mano. É maturidade. Olha como que são as coisas. Hoje o meu autor preferido é C.S. Lewis. Uhum, Ele era anglicano, né? uhum, E só que ele cria em muita coisa muito ligada à Igreja Católica, por exemplo. E muitas pessoas vão saber agora e talvez possa, sei lá, rejeitar ou não querer mais ler nada dele. Eu continuo lendo, continua sendo vai perder, o né? meu autor preferido. Vai perder, quem não quiser Vai mais saber perder. dele vai perder. Mas ele tinha essa questão da oração às pessoas que já faleceram, entendeu? Olha só. E só que aquilo que ele escrevia, aquilo que ele falava, não influenciava no sentido de colocar um muro entre nós, entendeu? Uhum, Assim, ele cria nisso, mas apesar de crer nisso, isso não era um impedimento, uhum, entende? Não era uma coisa que construía um muro. Ele tinha tantas outras coisas que agregava que a gente hoje aproveita isso, entende? Lê sobre isso, mergulha naquilo que acaba unindo, entende? Então tem pessoas que rejeitam tudo. Eu tenho 2 livros que tu me deu de presente lá. O Banquete do Cordeiro, se eu não me engano, esse é o título do livro, é. e o outro eu não lembro agora o título. Jesus está vivo. Isso, que fala sobre a manifestação dos dons, né? É. E eu poderia simplesmente não querer ler, não ter lá na minha estante, Uhum. entende? Mas tem tantas coisas semelhantes ao que eu creio, ao que eu vivo do lado de cá, que, mano, por que eu vou rejeitar uma coisa dessa, uma herança tão Ó, rica dessa? eu preciso ser honesto contigo e falar que durante muito tempo eu tinha é, uma rejeição a conteúdo protestante. Mas hoje, depois de conhecer tantos irmãos que são testemunhos de fé, cara, eu parei e pensei assim, quanta coisa eu perderia se não tivesse conhecido esses Pois é. testemunhos. Quanta coisa, meu Deus do céu. E que eu falo assim, que inclusive me fizeram mais católicos do que eu poderia imaginar. Uhum. É incrível, é incrível. E é interessante que muitas vezes o que eu odeio da igreja protestante ou do irmão protestante é aquilo que eu entendi como se fosse protestante. Da mesma forma, o que muita Perfeito. gente odeia da Muito igreja bom. católica não é a igreja católica em Uhum. si, é aquilo que conheceu como igreja católica. Uhum. Tá entendendo? É uma coisa muito interessante que você citou, né? É claro, não vai dar pra gente destrinchar esse tema aqui.
a oração aos fiéis defuntos. Muita gente confunde isso com algo que é próprio da doutrina espírita, que a Igreja Católica combate com veemência. O Espiritismo, ele nega 40 verdades da fé católica, então Uhum. são realidade de fé antagônica, não tem nada a ver, né? A gente é contra a invocação dos mortos, né? A gente não crê em reencarnação, a gente não crê em nada disso. É, mas de forma muito breve aqui, e a oração que a gente faz aos fiéis defuntos é levando em consideração aquilo que está contido em uma das cartas do apóstolo Paulo, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, né? Então, em memória aos fiéis falecidos, a gente faz esse tipo de manifestação em oração e tudo mais. É claro que não dá para a gente destrinchar isso aqui, Sim, mas é interessante ver, né, o interesse da tua parte em saber por que que vocês rezam assim, por que que vocês oram assim. E um autor que eu gosto muito por ter esse tipo de prática não causa em mim uma rejeição por ele, por esse fator. Como eu seria um tolo rejeitar toda a obra de C.S. Lewis por conta de uma pois questão. é. Eu, tem 99 que eu concordo e uma que eu não concordo, eu Sim, rejeito tudo. É muito tolice, cara. É muito tolice. perfeito, mano. Meu brother, eu, pra gente encerrar, gostaria de mais uma vez agradecer, mano. Obrigado. Me sinto muito à vontade conversando contigo. Demais. Me sinto muito católico conversando contigo. Me sinto muito católico conversando contigo. Tu acrescenta muito, mano, na Prepara o minha vida, mano. cancelamento. E, cara, obrigado mesmo, mano. Obrigado, obrigado. Só agradecer mesmo. E quando eu for pra São Paulo, acho que só um momento não vai ser suficiente pra gente conversar bastante, hein? Vai ter que marcar aí. Certamente. Porque eu quero ficar pelo menos 30 dias, entendeu? Matar essa saudade de ver a família, os amigos. Então eu vou precisar de tempo. É provável que eu fique uns 30 Certamente. dias aí, mas a gente vai ter bastante tempo pra conversar e o papo em dia, vai ser bacana, mano. Então, obrigado mais uma É, vez e tamo junto, mano. eu que agradeço a oportunidade. Deixe meu abraço aí à comunidade de fé de vocês. Desculpa, agora eu não lembro o nome da igreja de vocês. É Batista, Igreja Batista de Pinheiro. Igreja Batista de Pinheiro, manda um abraço aí, Pastor Ribinha, Pronto. né? Tá na Isso. liderança. Estou Ribinho. Deixe meu abraço, a minha satisfação, viu, por cada um de vocês, pelos irmãos. Saibam que vocês têm aqui na Igreja Católica alguém que está em oração por vocês, viu, de Amém, mano. coração mesmo. E de maneira especial por você, que é um amigo, um irmão que eu considero. Como sempre digo e afirmo quando estou conversando com as pessoas, cito amigo protestante que eu tenho e certamente vem você na minha lembrança quando estou falando, viu? Amém, Espero mano. ansioso a tua vinda aí, né? Espero que ela aconteça. Certamente será um tempo precioso para a gente pôr o papo em dia, fazer esse tempo de comunhão de mesa, tá? E deixo meu abraço aí para todo mundo que nos acompanhou aqui e vamos para cima, Amém, tá? Em mano. busca da nossa unidade aí. Amém, mano. Obrigado. Obrigado. Tamo junto, mano. E quando eu for, nós vamos gravar aí no teu podcast. No Certamente, barco. certamente. Galera, se No você barco. quiser conhecer mais o podcast dele, é No Barco o nome. Você vai encontrar no YouTube, no Instagram. E Everton. Everton, como é que tá escrito lá? Da Imaculada. Everton. Everson da Imaculada. Pronto, no Instagram, Tudo junto. tudo junto, né? Então, se quiser acompanhar o trabalho dele, conhecer mais, tá aí as redes sociais, tá bom? Valeu, meu mano. Tamo junto e Tamo junto. certamente a gente vai gravar outros. Abraço, mano. Aleluia. Deus abençoe.